do Espírito Santo. Eu preparei aqui a mensagem, mas não acho que vai dar tempo de passar tudo. Mas vamos ver até onde a gente vai. Mateus 28, 19. Diz assim a Bíblia. Eu coloquei o 28, 19, mas é um pouquinho antes do 28. É o 28, 19 mesmo. Isso aí, ó. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do... Você veja que o Senhor Jesus, quando Ele traz a ordem da gente ir por todo mundo e ensinar a palavra de Deus para toda criatura, o Senhor Jesus, Ele coloca o Espírito Santo no mesmo patamar do Pai e do Filho. Amém? Ele disse: ide por todo mundo, ensinai as nações e batizem em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Você vê que o Espírito Santo não é menor que Jesus. O Espírito Santo não é menor que o Pai. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Você sabe que Deus é um 3 em 1. Ele é o Deus Pai, ele é o Deus Filho e ele é o Deus Espírito Santo. Eu costumo dividir a Bíblia em 3 fases. Primeira fase, do Gênesis até o Malaquias, é a fase onde você vê mais a ação do Pai. Não é que o Espírito Santo não estava ali. Nós vemos inúmeras ações do Espírito Santo, inclusive na criação. Sim ou não? Se fala, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Nós vemos a ação do Senhor Jesus, também nós vemos a ação do Senhor Jesus. Mas de quem se mais fala no Antigo Testamento? Se faz referência ao Deus Pai. Aí quando nós chegamos no Novo Testamento, nos Evangelhos, né? A ênfase no Evangelho está para quem? Fala do Pai? Fala do Pai no Novo Testamento, nos Evangelhos? Fala. Fala do Espírito Santo? Fala, mas a evidência está em quem? Em Jesus. Bom, Jesus morre, é assunto aos céus, e depois ele envia o Espírito Santo. Hoje nós falamos do Pai? Claro que falamos do Pai. Hoje nós falamos do Filho? Claro, não dá para viver sem o Filho. Mas a época hoje é de quem? A evidência está em quem? No Espírito Santo. Agora eu pergunto, se o Espírito Santo traz com ele essa importância, a igreja pode viver sem uma compreensão e sem se debruçar sobre esse assunto? Não, nós precisamos entender o Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Então hoje eu vou trazer para você aqui algumas obras, algumas realizações, alguns trabalhos que o Espírito Santo desenvolve no meio da igreja nos nossos dias. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Tem coisas que eu falei essa semana, mas a maioria das coisas eu não falei. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Nome de Jesus. Acharam, irmãos? João 16, 13, diz assim, olha lá. Mas, Jesus falando ainda, quando vier aquele Espírito está se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Ele vos guiará, diga guiará, em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então a Bíblia diz que uma das atribuições do Espírito Santo é que ele é o guia da igreja. Diga glória a Deus. Irmão, se ele é o guia da igreja, mas a igreja não ora em línguas, a igreja não cultiva a comunhão com o Espírito Santo,
como é que esse Espírito Santo vai poder se comunicar com a igreja? A igreja precisa ser sensível ao Espírito Santo para que ele possa nos guiar. Vamos dizer que você vai fazer uma viagem lá para a Itália, né? Aí está lá um guia, você contratou lá um guia para estar guiando a equipe lá, mostrando. Aí você está meio distraidão, de repente o guia vai embora, irmão, com a equipe, e você, sem guia, vai ficar, não sabe nem falar o idioma do local, vai ficar desorientado. Você precisa de um guia. Nós precisamos de um guia. E o guia da igreja, o guia do crente individualmente, é o Espírito Santo. Ele é o guia da igreja. Mas a igreja tem que ter comunhão com ele, através da palavra, através de momentos de oração, através da oração em línguas, através da adoração, através de você inclinar o teu ouvido para obedecer ao Espírito Santo. Amém? Aí ele vai te guiando. Romanos 8,14 fala disso também. Coloca lá, abre lá. Romanos capítulo 8, verso 14, ó. Romanos, capítulo 8, verso 14, nome de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele é o guia da igreja. A igreja, irmão, os discípulos, eles seguiam quem? Jesus. Nós somos seguidores de Jesus? Claro que nós somos seguidores de Jesus. Mas, hoje, o Senhor Jesus se manifesta no nosso meio na pessoa do... Ele disse, olha, aqueles que creem em mim, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele. Mas como é que ele e o Pai iam vir e fazer morada em nós? Na pessoa de quem? Na pessoa do Espírito Santo. Por isso que eu tenho insistido com a igreja, você é batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Você já recebeu essa unção, você precisa dessa unção na sua vida. Amém? Ser cheio do Espírito Santo. Romanos 8,14 diz assim a Bíblia para nós: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de... Mudando um pouquinho, os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de... Se uma igreja é o local onde os filhos de Deus se reúnem para adorar a Deus, então esta igreja precisa ser dirigida pelo Espírito de Deus. E ainda mais, o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. Como é que o diabo faz isso? Através do mundo. Da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, das ofertas do mundo. O diabo está lá, sempre querendo te tirar do caminho, sempre querendo levar de volta para o mundo. Mas o Espírito Santo está aqui para guiar a igreja, para alertar a igreja, para ensinar para a igreja o caminho pelo qual ela deve andar. E como é que o Espírito Santo nos guia? Em primeiro lugar, ele nos guia pela palavra. Em primeiro lugar é pela palavra, né? O Espírito Santo guia pela palavra. Depois, ele nos guia pelo testemunho interior. Por exemplo, quando você comenta para alguém, fala mal de alguém, não dá uma dorzinha aqui dentro? Não dá uma dor de consciência? Sim ou não? Agora ninguém fala mal de ninguém aqui, ninguém mente. Olha a igreja santa maravilhosa, isso é uma maravilha isso aí, amém? Mas quando você comete um erro, na hora que acontece, né? Você trata alguém mal, vem aquela dor. Isso aqui é o Espírito Santo, aquele testemunho interior. Poxa, você não devia ter feito isso. É aquele testemunho interior. E às vezes, irmãos, nós temos algo mais do que o testemunho interior, né? Falando em testemunho interior, deixa eu contar para você um testemunho pessoal. Eu lembro que quando eu fui chamado para fazer a obra de Deus, não era, eu acompanhava o missionário pela TV, tive uma experiência com meu avô, mas eu ia para a escola estudar à noite, né?
e na cidadezinha, dava 15 quilômetros do interior. Trabalhava durante o dia na lavoura, à noite pegava, finalzinho do dia, pegava o ônibus escolar, ia até a cidadezinha para estudar e depois voltava. E no caminho, tipo umas 3 quadras mais ou menos da escola, minha avó morava na frente da escola, né? Chamava de babucha, não sei por que até hoje o tal de babucha, mas ninguém mais chamava o nome dela, era só babucha, né? E aí, irmão, quando eu estava chegando assim, eu ouvi uma igreja evangélica, eu não vou falar o nome da igreja, mas é uma igreja bem conhecida, tradicional no Brasil, da antiga já. Eu passando de ônibus, tinha uma igreja, aqui era a rua do ônibus, aqui nessa rua que entrava tinha uma igreja. Mas eu vi aquela igreja, irmão, mas parece que alguma coisa me puxava assim para aquela igreja. Então, eu tinha que ir lá aquela noite, eu nunca fui lá, nunca ninguém me convidou para ir. Eu cheguei, deixei a mala na casa da avó, gazeei aula aquele dia. Mas eu fui lá, mas foi direção do Espírito Santo. E ali eu tive uma experiência com Deus que norteou muito o meu ministério depois. Mas o que eu quero dizer para você? Aquilo foi uma maneira do Espírito Santo fazer o quê? Guiar. Ele não estava me falando por uma palavra, mas aquele desejo. Eu não vi uma voz, eu não lembro de ter ouvido uma voz, mas aquela coisa que parece que me agarrava assim, me arrastava. Quem já sentiu esse desejo assim, a vez de vir na igreja, a vez de fazer, eu já teve alguns já tiveram, assim, a vez aquele dia eu tenho que ir na igreja hoje, eu tenho que ir hoje, ou eu tenho que visitar alguém hoje, sabe, o Espírito Santo nos guia, diga amém. Às vezes ele fala, você ouve uma voz interior. Até essa semana mesmo eu tive uma experiência dessa, depois eu vou falar para você. Tive uma experiência dessa. Estava indo para o escritório, uma voz falou no meu coração. Falei, amém. Sim, senhor. Sim, senhor. E fala. Às vezes aquela voz, e às vezes até uma voz audível, externa. Mas é um pouco mais difícil de acontecer. Mas pode acontecer. Amém? Mas a igreja não fica buscando misticismo, irmão. Busca ouvir a palavra, busca ter comunhão com Deus, que na hora que Ele quiser, Ele te dirige. Diga amém. Senão a igreja começa a entrar para o lado do misticismo, aí vira um balaio de gato, irmão. Como a Bíblia diz, Deus não é Deus mas Ele é o guia da igreja, o Espírito Santo. Glória a Deus. Outra particularidade, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. A igreja, ela tem dons, né? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito. Palavra da sabedoria fala do futuro, palavra do conhecimento do presente e do passado, discernimento de espírito faz você, alguns falam que faz você ter até visão no mundo espiritual, outros falam que você olha assim, Deus te dá o discernimento, né? Aí são dons que revelam alguma coisa. Aí tem os dons de poder, né? Que é o dom de milagres, dom da fé e dons de curar, né? São 3 também. E aí tem os dons que falam, que comunicam alguma coisa, que é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. A Bíblia até diz, você que ora em línguas, peça para Deus para que você possa interpretar. Quando você ora em línguas, você entende o que você ora? Não entende nada, mas a Bíblia até diz, olha, quando você ora em línguas, ore a Deus, pede para Deus te dar a interpretação. Não é em todo caso, mas você pode receber esse dom também. É um dom de você entender o que você está orando. Olha que interessante, irmão. Coisa gloriosa. Mas tudo isso é distribuído para a igreja por quem? Vamos ver? Capítulo 12, verso 8. De 1 aos Coríntios. Diz assim, 12, 8. Olha lá. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. 11. Mas um só
E o mesmo Espírito opera todas essas, tudo quem faz é Ele, amém? Repartindo particularmente a cada um como, e quem manda no pedaço? É Ele falou, eu reparto a cada um como eu. Você pode pedir para Deus um dom, mas se Ele vai te dar, daí vai que Ele se agrada de ti e te abençoa com aquele dom, né? Mas Ele dá a cada um como Ele quer, diga glória a Deus. Então é Ele que concede, é Ele que dá, né? Agora, veja, irmão, a importância do Espírito Santo, está na mesma posição do Pai e do Filho, né? Ele é o guia da igreja, Deus ia para colocar, para guiar a igreja qualquer um. Irmão, lembra do Moisés? O Senhor disse, eu estou bravo com vocês, não vou mais com vocês. Aí o Moisés, Senhor, se o Senhor não for conosco, vou mandar um anjo, lembra? Ele falou, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Aí o Moisés pleiteou com Deus, até que Deus falou, tá bom, eu vou guiar vocês. Agora, você acha que, agora que o filho morreu, derramou o seu sangue, o próprio Deus não ia dirigir o seu povo? O nosso Deus está guiando o povo, que é o Espírito Santo, Ele é o nosso guia, e é Ele que distribui as habilidades para a igreja, diga amém, para a igreja crescer, para que a igreja amadureça, para que a igreja tenha direção, para que a igreja tenha cura, para que a igreja tenha palavra, para que a igreja tenha conversões, diga amém. Isso aqui não é entregue para a igreja para bonito, isso aqui não é entregue para a igreja para glorificar homem, isso aqui é dado para a igreja para glorificar quem? Para glorificar a Deus, diga amém. Tudo é para a glória de... Ontem na live à noite, quem acompanhou, nós estudamos que uma das coisas que nós estudamos é que o Espírito Santo, Jesus disse, Ele me glorificará. Ele não glorifica homem, Ele veio para glorificar quem? O Pai, diga glória a Deus, sempre o Pai. Então quem reparte é o Espírito Santo. Podemos ficar a parte do Espírito Santo? Não, nós precisamos andar abraçado com Ele. Que mais? Terceira atribuição aqui, João 14, 26. João 14, 26, nome de Jesus. João 14, 26. João 14, 26, nome de Jesus. Acharam, irmãos? João 14, 26, diz assim, João 14, 26, olha lá. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vê que está todo mundo reunido no negócio. O Pai vai enviar, mas vai enviar em nome de quem? Em nome de Jesus, né? Vos ensinará todas as coisas. Quem que é aquele que ensina a igreja? O Espírito, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho. Quem ensina a igreja é o Espírito Santo. Isso não quer dizer que o pastor agora não precisa mais ler. Bom, o pastor tem que ler muito. Às vezes a pessoa acha que o pastor está perdendo tempo quando ele parou para ler a Bíblia, ler um livro, ouvir um áudio, um estudo. Irmão, essa é a obrigação do pastor. Ele precisa de bagagem para poder alimentar as ovelhas, sim ou não? A obra é feita pelo Espírito. Agora eu começo a mistificar a coisa. Irmão, nem preparei a mensagem. Espírito Santo, dirige a igreja, unidunite, salamimingue. O escolhido foi você, taca-lhe pau. Não é assim, vou escolher um texto da Bíblia, não, eu preciso estudar o contexto histórico, texto e contexto, entender o que ele está querendo dizer para o povo daquela época e ver se é a mesma coisa que está querendo dizer para o povo de hoje, diga amém. Essas são as atribuições, agora de um pastor, é que nem aquele irmão que passou na frente da casa do pastor, daí o pastor estava sentado na área assim, lendo a Bíblia ali, umas coisas lá.
com um cafezinho, um chá, e ele estava ali lendo e tal. Aí o irmão passou, paz, pastor. Ele, paz, descansando um pouco, pastor. Falou, não, estou trabalhando. Aí à tarde ele volta, o pastor estava capinando o quintal. Daí, ô, paz, pastor, paz, trabalhando um pouco, pastor. Falou, não, agora estou descansando. Meu trabalho, eu estava trabalhando já hoje. Então, essa é a obrigação, sim ou não? Senão eu não tenho bagagem para te dar e eu vou guiar você errado, né? Quem guia o Espírito Santo, mas tem que se preparar. Mas então o que a Bíblia diz? 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho. Agora não adianta eu fazer faculdade de teologia, mestrado, pós-graduação, doutorado, eu ler um monte de livro e não ter comunhão com o Espírito Santo. Aí eu vou alimentar o quê? A cabeça. E talvez eu não vou alimentar nada o quê? O coração. E a Bíblia diz, é com o coração que você... Não é que o racional não está presente. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, às vezes a pessoa acha que eu virei crente, virei bitolado, né? Aí a pessoa começa a rolar no chão, e o Espírito Santo mandou eu sair a quando igual cachorro. Perdão, já ouvi essas coisas, já ouviram por aí essas coisas? Aí, umas doideiras assim que eu fico pensando, meu Deus, que trem é esse? Eu nunca vi Jesus desse jeito, nem os apóstolos. Então, aí a pessoa perde o racional, irmão. Não é uma coisa irracional. O racional está presente, mas a obra é feita do início ao fim pelo Espírito. Então, o pastor, não adianta ele estar cheio de mensagem. Ele precisa também e principalmente estar cheio do quê? E ele só vai alcançar isso na oração. Claro, comunhão com a palavra, uma oração, tempo com o Espírito Santo, comunhão com Deus. Mas quem é que guia a igreja? Quem é que ensina a igreja? Quem é que faz a igreja lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus? Talvez você veio num culto aqui, uma palavra que você ouviu há 10 anos atrás. Irmão, tem mensagem que eu ouvi, há 20 e tantos anos atrás. E a gente às vezes está do nada e lembra. O Espírito Santo faz você lembrar. Diga glória a Deus. Outra atribuição aqui do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 19. Nome de Jesus. Estão anotando aí, irmãos? Tá no Facebook o culto, não está? Então está sendo gravado, está sendo ao vivo. Deus abençoe o pessoal de casa. Minha mãe sempre assiste meu culto lá, irmão. Beijo para a mãe. Cuidado da mãe, né, irmão? Senão eu vou lá, ela não faz aquelas comidas gostosas que ela faz. Quer dizer, lá dela, né, irmão? Tem que sempre dar um carinho, assim. A gente chega lá, ela faz aquelas coisas gostosas daí. Aleluia. Atos capítulo 10, versículo. Mas ela vai na igreja, tá? Ela não fica só assistindo meu culto, não. Ela vai na igreja lá, congrega normal. Mas é que o culto do filho tem aquela coisa, né? Atos capítulo 10, versículo 19. Você vê, minha mãe, minha irmã às vezes assistem, mas nenhum deles manda um dízimo para cá, oferta para cá. Eles congregam na Igreja da Graça em Ponta Grossa e dizimam lá, ofertam lá, só ouvem aqui. Amém, gente? Só falando para vocês. Atos capítulo 10, versículo 19. O Pedro teve uma experiência com Deus. E Deus, então, com o Espírito Santo fala com o Pedro algo. Atos 10, 19 diz assim: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, digo, o Espírito Santo fala. Semana passada eu estava indo, isso já aconteceu comigo várias vezes, irmãos. Mas não é uma coisa que fica acontecendo todo dia. O Espírito Santo está me falando que a irmã Márcia vai me dar 10 mil. Nunca falo, se falar seria uma benção, né, irmã Márcia? Dos dois lados tem que falar, né? Esse negócio de falar só de um lado. Tem gente, irmão, que começa com as revelações, que eu fico falando, meu Deus, vai dar um tsunami no Brasil. Não aconteceu. E a Bíblia manda apedrejar, irmão. No Velho Testamento, quando o profeta falava e não dava certo, era para fazer o quê? Irmão, o que ia ter de neguinho aí apedrejado, ia faltar pedra, irmão.
Umas revelança que, olha, e isso só para desmerecer o evangelho, irmão. Só para desmerecer a obra do Espírito